volta com o nosso Gente que Faz e hoje com Marcion. Superação é seu nome, né? Sim. Superação Graças total. Por que é que você quer ser prefeito de uma cidade como Governador Valadares? A gente já descreveu essa cidade. Você se sente preparado? Você sente e tem consciência do peso dessa responsabilidade? Pastor Evandro, vamos lá. Preparado, eu creio que nenhum está. Você entendeu? Mas eu sei das consequências que nós vamos tomar, melhor, eu sei que nós vamos ter um obstáculo muito grande. Por isso que eu sinto, e no começo da nossa entrevista, eu deixei bem claro que eu não quero trabalhar com pessoas despreparadas. Quero trabalhar com pessoas qualificadas, pessoas técnicas, para poder executar. E eu sei e tenho a certeza que nós vamos conseguir, porque quando eu fui assumir o departamento funerário da Secretaria de Assistência Social, eu não entendia nada. Simplesmente eu coloquei pessoas preparadas ao meu lado e eu colocava sempre 3, 4 pessoas, no caso, para poder ouvir o ponto de vista de cada um dos problemas. E desses 3, 4, no caso, eu tinha a solução para resolvê-lo. E eu sinto e tenho fé que, como prefeito, eu vou ter condição de fazer muito melhor que todos os outros que estão aparecendo. E dicas de passagem, no caso, em meio aos nomes que estão sendo colocados para a cidade, eu não acredito que vai conseguir transformar, que vai conseguir elevar a qualidade das pessoas da forma que Valadares precisa. Então, cite para mim pelo menos 3 qualidades do Marcion como homem e gestor público. Eu acho que uma delas eu já provei enquanto vereador, você entendeu? Que é a honestidade. Eu me pauto da minha dignidade, no caso, para elevar o meu nome, confiando nas pessoas elevando o nome das pessoas que confiaram na gente. Seja a família, seja os correligionários políticos, seja os eleitores e, acima de tudo, o nome desse Deus que a gente carrega, graças a Deus por isso. Hein? A gente tem muita fé que Ele que tem elevado ao nosso trabalho, vamos dizer assim. A outra seria garra, determinação, você entendeu? Nós temos isso. Eu tenho foco. Se eu fazer um compromisso com o Senhor, que eu vou fazer aquela coisa, eu vou tomar uma posição em tal situação, eu tomo. Por mais que vai me custar muito de mim. Então tá. Prática. Na prática, qual seria uma promessa de pré-campanha que vai se transformar numa promessa de campanha? Que o nosso público ou seus eleitores possam depois olhar para o senhor e falar assim: não, ele prometeu e ele cumpriu. Na prática, qual seria? Trabalhar as prioridades. Porque, na verdade, eu, quando assumi como vereador, ou melhor, quando estava na disputa de vereador, eu não prometi nada a ninguém. Mas eu vi algumas coisas, condição de fazer, assim eu fiz. Uma delas, que era obrigação minha, era fiscalizar. Fiscalizei. Inclusive, tirei de recurso próprio meu para poder fazer com que a legalidade acontecesse. Você entendeu? Que nós tivéssemos condição de colocar e mostrar que a prefeitura, ou melhor, o gestor precisava de se adequar em algumas obrigações deles contrária a que ele queria. Hoje você é fiscal do prefeito. Sim. Não do prefeito, mas dos atos do governo. Não só dele, mas do governo. Da Câmara também. Também. Da Câmara também, que eu deixei bem claro. Você vê, eu faço parte de uma mesa diretora, sou vice-presidente da Câmara, e eu não me eximo da responsabilidade de cobrar do presidente da casa tudo que está sendo feito mês a mês.
A pressão em ser fiscal já é grande. Muito. A pressão em ser fiscalizado depois, como é que você imagina que vai ser? Na verdade, isso eu acredito que não vai ser difícil. Porque primeira coisa, isso eu prometo, de não ficar preso a vereador, de não barganhar com o vereador algo que seja ilegal. Essa é a promessa. A promessa é deixar com que eles cumpram com a obrigação deles. Se viu alguma coisa que tenha necessidade de levar qualidade de vida para as pessoas, para os munícipes, e assim a gente tendo condição no cofre para poder fazer, seja o vereador que for, seja o líder comunitário que for, ou líder político que for, ou líder que for. Igual exemplo, o Vossa Excelência é pastor. Vamos colocar que você viu a necessidade de criar uma lei que se adeque, no caso, à condição de trabalhar com o governo, vamos dizer assim, em prol da sociedade. Mas não tem condição, não tem um apoio direto, vamos dizer assim. Se eu tiver condição, eu não vou faltar. Vamos colocar, porque a igreja é católica e o Maceió é evangélico. Porque o Maceió é católico, o outro é evangélico, o outro... Não. Se houver a necessidade, se tiver recurso para assim fazer, para a evolução da cidade, nós vamos fazer. Vou dar um exemplo. Hoje eu sinto muito. Se eu estivesse como prefeito hoje, essa questão da pandemia que está acontecendo, eu não tomaria a atitude de fechar tudo. Eu daria condição de tudo a se resolver. Como seria elas? Eu colocaria uma central de atendimento com ambulância e médico. Chegou, abrimos a igreja. A igreja vai saber dos compromissos dela, de colocar o álcool gel, higienizar, no caso. Acima de tudo, colocar um aparelho para aferir, no caso, a temperatura da pessoa. Dentre essa situação, detectou qualquer situação, a pessoa que estiver responsável pela igreja ou pela empresa, ou que a empresa designar, ela vai entrar em contato com a central. E essa central vai mandar, dependendo do ser, um médico até o local para poder ver ou se esse tratamento vai ser fechado ou se esse tratamento vai ser de forma familiar, de modo que não vai prejudicar a família. Porque hoje eu vejo, quando você está proibindo as pessoas de participar da cidade, vamos dizer assim, você está evitando com que a cidade cresça, você está favorecendo com que as pessoas tenham crise mental, igual você vê. Hoje está tendo muitas pessoas tendo problema emocional. É o medo. Como é que é? É o medo. Medo, isso, medo. Tem até uma história que uma peste virou para Deus e falou assim, vou matar 100 mil pessoas. E saiu para fazer o trabalho dele. Quando ele voltou, 1 milhão de pessoas havia morrido. Deus olhou para ele e falou assim, o que você fez? Você não falou que ia matar só 100 mil? Ele falou, não, eu matei 100 mil, o resto morreu de medo. Verdade, Então, só para você ter ideia, eu vou dar no que o senhor falou aí, eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo, um pastor amigo nosso foi detectado, no caso, com Covid-19. E eu, na convivência com ele, no caso, Sendel, e tempos antes eu tinha encontrado com ele, nós tínhamos conversado, e eu não via condição de tal situação ele pegar. Só que eu deixei com que, já que foi feito o exame, que fizesse tal situação. O que aconteceu? A esposa dele, logo depois da situação, veio a óbito. E eles colocaram também Covid. E a situação dela, depois foi feito o exame, não era Covid. Questão emocional. Todos os vereadores já fizeram o teste? Eu fiz agora, deve ter mais ou menos uns 20, 30 dias, e agora nós vamos fazer outro, agora semana que vem, você entendeu? Mas me parece que 2
detectaram que estavam, no caso, você entendeu? E esses foram afastados, no caso, dos trabalhos, você entendeu? Estão se recuperando. Mas, assim, eu vejo que muitas das coisas que estão... voltando àquela situação que eu estava falando para não fugir a mente, ainda mais pelo problema de audição, tem hora que eu perco naquilo que eu vou falar. Então, com esse trabalho de colocar uma central de saúde, uma central de atendimento à saúde, iria trazer mais alívio para as pessoas e evitar com que as pessoas se confinassem, no caso, igual tem muitas pessoas, nem todos têm a casa grande, você vê as pessoas às vezes confinam, no caso, 4, 5 pessoas em um local só, na sala, aquela coisa toda, ficando fácil de poder contagiar com o vírus. O vírus é uma realidade. Sim. As mortes são uma realidade, pese a toda... Sim, tem algumas, tem umas... Não é? Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Próximo bloco, eu quero que você escolha, quero que você responda ou fale sobre 2 assuntos. Eu tenho temas aqui de 1 a 21. Eu não vou permitir que você veja, para que você não seja também induzido. Se sair algum assunto que a gente já tenha conversado, então a gente muda. Escolha 2 números de 1 a 21. Vamos chegar ao próximo, no caso, né, o 21. 21. E o 10, né? 10. 21, turismo. E o 10, a crise hídrica e a Vale. Sim. Tá bom? Então são esses 2 temas sobre os quais você vai ter liberdade para falar. Eu não vou fazer pergunta, mas são esses 2 temas do 4º e último bloco. Então a gente vai encerrar o 4º e último bloco com esses 2 temas. Turismo e a crise hídrica da bacia hidrográfica do Vale do Rio Doce e a Vale, a empresa. Tá bom? Confortável? Fechado. Então nós vamos para o intervalo e voltaremos para o 4º e último bloco aqui no Gente que Faz, edição especial Eleições 2020 com o vereador Marcion.